O tema que a gente vai falar hoje é vivência. O que é vivência? A vida é única, as almas são únicas. A vivência, que é a experimentação da vida, é única. E por mais que as vivamos em alguns aspectos homogeneizantes, vamos para a mesma escola, cada um está tendo uma vivência. E isso é bom que cada qual tenha uma vivência. Quanto mais díspares forem as vivências, tá? Melhor. Você tem que dar uma ajuda para que esse processo de assimilação da vivência seja razoável. Tá? Isso era a proposta dos antigos, o Trivium é isso. Muitas vezes o pessoal acha que o Trivium é um conjunto de conteúdos e tem um método de abordagem. Não, tem os conteúdos. Esses conteúdos estão diretamente ligados a uma observação da alma. E essa alma vai ser... A alma é uma estrutura em que a vivência vai se dar. Ela vai se realizar ali. O preceptor no Trivium tem vistas a facilitar a assimilação da vivência. O conhecimento é uma vivência. Nós temos dois níveis, duas abordagens do conhecimento. O conhecimento como uma relação. Eu sei algo sobre o objeto. Eu aprendi. Isso é um conhecimento, é um saber. E o conhecimento como ação. Eu tive um insight. Agora eu entendi aquela coisa que me contaram antes. Esse conhecimento como ação, também chamado de intelecção, manifestamente, ele é mais próximo desse senso de vivência de que eu estou falando. Né? E ele é o que interessa, porque ele é a nossa liberdade. E cada um vive a sua liberdade. Quando vem a frase do Lima Barreto, o que difere os homens é a inteligência. Ok, mas isso é um efeito. A causa é, o que difere os homens é a atitude perante a liberdade. Cada um tem a liberdade de crescer ou de se castrar. Quando o camarada se castra, ele tem que fingir que não castrou. É assim que funciona. Se você não é livre, você finge que é. Se você não é amoroso, você finge que é. Sim. Se você não é corajoso, você finge que é. Tá? É assim que funciona a estrutura humana. Tá? E, bom, e aí, o que vem? Do analfabeto funcional. O analfabeto funcional é aquele cara que finge que é inteligente. Tá? Ele é um fingidor. Finge o dia inteiro que é inteligente. Ele finge, ele pega os diplomas, os certificados, aquilo para fingir que ele é inteligente. E, na verdade, ele finge que ele tem uma liberdade que ele não tem. Ele é um fingidor propriamente da liberdade. E quando se diz ele é um fingidor da inteligência, é na cadeia do efeito disso. Tá? Mas como é que resolve? É muito difícil. É muito difícil. Porque o cara está recusando a vivência. A vivência é uma experiência de encontro consigo. Cada um tem a sua vivência, cada um tem o seu encontro, cada um desenvolve a sua inteligência, a sua vocação, isso, etc. Agora, quando você vai desenvolver escolarização, padronização, homogeneização, é um bom subterfúgio para você dizer que está fazendo, mas não tem a certeza que não está fazendo nada. Tá? Você não está tendo vivência, está tendo homogeneização. Tá? Aí o cara vai buscar ideologias, aquele besterol todo que a gente aí tá cansado de ver. Tá? Mas então... Volta para a pergunta, como é que faz? Eu não sei, nem me interessa saber como é que faz para as coisas, para as pessoas. O que pode ser feito é deixar a porta aberta para os livres. Como funcionava o ideal do Trivium? O Trivium funcionava da seguinte forma. Você não vai exigir que o camarada venha. Por isso que se chamava artes liberais. A porta está aberta. Bateu um camarada na porta, dentro das relações mestre-discípulo. Bateu um camarada na porta e fala, mestre, eu vim para aprender. Acolha. Pode até dar algum estímulo. Mas ir buscar, jamais. Você não pode ir buscar. Veja um exemplo em que eu quero esclarecer. Esse cara quer viver. A vivência levada ao extremo, a liberdade levada ao extremo, e na dimensão cognitiva, isso alcança-se o patamar de autodidata. Autodidata é o mais livre. É o livro. Vamos ver um exemplo aqui. Chega um professor numa sala de aula, dá um exercício difícil.
Ah, aconteceu tal coisa, uma equação, dá algo bem difícil. Tá? Tem que pensar para resolver. Como é que se comportam os alunos via de regra? Aí o público pode até interagir aqui, dizer se isso procede ou não com a sua experiência escolar. Está lá colocado o exercício. Você tem um contingente de alunos que vai ver que o nerd, toda sala tem uns nerdzinhos, aí vai lá ver que o nerd fez. Ah, o nerd deu essa resposta, ele vai lá, ele copia a resposta e passa para frente. Está resolvido o problema dele. Ou ele é o claríssimo analfabeto funcional, se não até analfabeto bruto. Ele vai lá ver que o nerd falou e põe ali. Ele é completamente desprovido de semântica. Ponto. O que você faz com um cara desse? O ambiente escolar não faz nada, dá diploma. Deixa só o cara cumprir 2, 3, 4, 5 ritos. O que faz o sistema escolar? Dá um diploma. O analfabeto, uma pessoa desprovida de semântica, desprovida de atitude intelectual, desprovida de atitude de liberdade. Simplesmente um fingidor que se bate palma, mantém um esquema de bajulação e faz o jogo do finge que eu não sei, você finge que você sabe que eu sei e você também finge que você acha que eu não sei. Que você é um farsante. Ponto, é uma farsa, literalmente. Aí depois você tem uma segunda zona de alunos que vai lá no nerd também. Só que tem um pouquinho só de bril. Tem um pouquinho só de resquício de uma liberdade. Dele mesmo, por atitude completamente individual. Ele vê que o nerd respondeu, mas ele quer entender. Ele quer entender o que o nerd fez. Aí ele tem um entendimento. A resposta é tal por A, por B, por C. Então eu vou lá e dou essa resposta. É óbvio que a pessoa, quando entende, ela está num patamar melhor do que quem só copiou a resposta e passou para frente. Só que entender é muito diferente de aprender. O aprendizado é solitário. O aprendizado exige esforço. O entendimento não. Por isso que o entendimento se perde tão fácil. Por isso um vício tão grande de estudo. O cara que vai para a aula, a função da aula é prestar, é dar entendimento. Você tem que ir na aula para entender o assunto que vai ser tratado na aula. Para aprender, você tem que ficar sozinho. Depois que o simples entendimento de algo ingressa na sua memória meramente de curto prazo, que quando você dormir ela vai embora. Não ingressa no seu córtex cerebral e de maneira porque ela não teve um esforço ativo seu. E vamos ver isso em comparação com a situação do nerd. O nerd, ele está resolvendo a equação. Ele não quer só a resposta. Ele tem que descobrir a resposta. Ele tem que vivenciar o processo intelectivo. Se tiver 2 nerds na sala e um nerd levantar a mão e falar, eu já descobri a resposta, vai todo mundo lá, uns que só quer saber o resultado, aquele bando de outras pessoas vão lá, ai, como é que você fez? Me explica. Mas o outro nerd não vai. Eles não só não vai, como ele vai dizer assim, não me conta. Não conta para mim qualquer coisa, porque eu tenho que achar a solução. Isso é próprio do nerd. Quer trocar o nome do nerd que tem uma pejoração? Chame de autodidata. O autodidata vive mais. A inteligência é diretamente ligado à dimensão da vitalidade humana. Nós precisamos da inteligência para viver. Quem não desenvolve bem a sua inteligência vive menos, tem um domínio vital menor, está na pulsão de morte. Exato. E essa morte, pulsão de morte, pode ser extrema, feito um imbecil que simplesmente pega lá o resultado e passa, ou um idiota que faz isso. O idiota quer dizer o fechado nele, ele nunca tem interação com o mundo, ele pega o resultado e manda. Imbecil é o que não tem bastão, ele até entende, mas precisa do outro dizer e depois ele vai perder. E aí o que acontece? E o nerd, ele quer resolver por ele. Porque ele quer viver o processo. Porque o nerd faz o esforço de desenvolvimento, ele tem um entendimento do que ele fez, evidentemente, ele aprendeu. O ato de ter desenvolvido instala aquele saber
dentro da memória de longo prazo. Apreender uma coisa é deter na memória de longo prazo a vivência, não o dado informativo. O dado informativo é colhido, tá, apenas pelo entendimento, e é suficiente para dar dado informativo, e fica na memória de curto prazo. Dá 2 noites de sono, acabou, nem lembra mais daquela explicação. Agora, a vivência da dedução do exercício, ela vai para a memória de longo prazo. Isso é explicado na neurociência, porque neste momento, com o esforço ativo da concentração, da ação, do exercício, da tentativa e erro e etc., a própria rede neural da pessoa mudou. A plasticidade cerebral está alterada, tá? De tal maneira que aquilo ingressou como um aprendizado. E, portanto, ele tem condições de ser sintetizado. É como eu conseguir incorporar e de tal maneira que agora enriquece. Porque em cima daquilo eu associo com outras coisas que já tinha aprendido, com outras que eu vou aprender, e o processo de crescimento se deu. Tá? Então, por quê? Porque o cara foi livre. Ficou sozinho. Liberdade é solitária. Os nossos nerds ficaram sozinhos. E o segundo nerd quis ficar sozinho, mesmo quando o outro já tinha descoberto. Porque o que valia é ele fazer descoberta. O que valia é ele aprender. Para sempre. E portanto ele vai crescer. Os outros não. Um é muito raso. O outro fica ali naquele lusco-fusco da mediocridade. Tá? Um não aprende nada. Outro aprende uma memória, entende. Um não aprende nem entende. Um meramente entende e vai esquecer. É um problema neurológico. O outro aprendeu. Ah, mas como é que você faz para pôr todo mundo lá no lugar do nerd? Não sei, não tem a solução. A solução que eu tenho é que tem que valorizar o nerd. A solução que eu tenho é que você tem que estimular o nerd. Que você tem que mostrar que ele que tem valor. Ponto. É o que você pode fazer. Mas eu não posso exigir educar quem não quer. Esse é o grande dilema, esse é o grande paradoxo da vida humana. Como é que eu vou dar liberdade para o cara que quer renunciar dela? Exato. A liberdade não é uma condenação, meus caros. Se você não aceitar de bom grado a condenação, aí você fica fingindo qualquer coisa, que é a vida fingida que a gente está vendo aí. Então, assim, o que eu poderia fazer em termos de alguma política social, alguma coisa, mas é valorizar o nerd. O nerd é bom, o nerd é legal. É bom ser nerd. É bom ter independência. O sistema que a gente vive hoje pejora a situação do nerd. Tem que ser igual. Não tem que ser igual de nenhum, gente. Igualdade é uma imbecilidade. Cada um tem que ter a nossa vivência. Os nossos 2 nerds que tenham acertado os assuntos, eles não foram iguais. Ainda que a resolução seja a mesma, porque a vivência de cada um é dele. Quando você aceitar um princípio de igualdade, você está negando o princípio da vivência. É isso mesmo. Você está virando coisinha. Exato. Essa é uma situação muito cruel. Então tem que valorizar os livres. Aí existe o problema das doenças espirituais. É um processo espiritual. Por que uns fizeram isso, uns fizeram aquilo, outros fizeram outra? Tem um 4º tipo também. O 4º tipo é o que não respondeu para passar para frente, é o que não quis entender e é o que não quis aprender. É o cagueta. O 4º tipo é o cagueta, que vai lá falar com o professor. Ah, professor, aqueles caras ali não fizeram nada, copiaram do nerd. Copiaram o que eu vi. Sabe aqueles também copiaram. Ele não faz nada, ele só cagueta todo mundo. Ele vai bajular. Esse é o 4º tipo. Tá? Então o que acontece? Está aí aberto para o público. Tenho certeza que na vivência majoritária aí do público, a vivência escolar é isso. Isso são posturas espirituais. É nesse grau de profundidade. Você não pode ver esse comportamento como um comportamento meramente solto. Isso daí tem que ser visto como uma atitude espiritual perante a vida como um todo. O que está acontecendo ali naquele ambiente escolar reproduz a essência da pessoa. O agir segue o ser. A pessoa primeiro ela é, em função dessa constituição da pessoa, vai ter esses comportamentos. Tá? Então o que acontece? O que eu posso fazer é valorizar o nerd, estimular o nerd, porque o meio vai desestimulá-lo.
E aí você tem aquele conflito propriamente espiritual, foi muito bem apontado pelo Lavelle, tá? Quando ele diz, o problema da liberdade, o livre, no momento que alguém começa a se bastar um pouquinho mais, o apoio lhe é tirado. No mínimo o apoio lhe é tirado, podendo ele ser hostilizado, porque o nerd humilha os demais. Vá ficando na dele, falando, não conta pra mim como é que você teve o resultado, porque eu vou descobrir. Nossa, ofendeu um monte de gente. Extremamente ofensivo. O dilema da liberdade é que se você não se entrega a ela, a chance de você se tornar um perversão e ficar ofendido por inveja, por vergonha, por medo, e todos esses tipos de emoções ruins, destrutivas, dissociativas, porque tem gente que vai usar sua liberdade, é predominante. O dramalhão é quando a estrutura social está sendo feita para isso, que é o nosso caso. Nós estamos numa situação da ojeriza ao conhecimento. O autor que melhor escreveu sobre isso, escreveu de maneira muito precisa, muito acurada, lúcida, bem escrita, foi o Lima Barreto, através do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Tá? Então, enfim, que é uma obra que a gente vai estudar aqui oportunamente com a ojeriza ao conhecimento. Era o homem que tinha livros, o Quaresma, só que ele não era acadêmico. E as pessoas estranhavam que ele tinha. Por que um não acadêmico vai ter livros? Chegaram ao ponto de cogitar que tinha que ser proibido um não acadêmico. Para quê? A liberdade é incômoda, gente. A liberdade é incômoda para os não livres. Agora, o que a gente pode fazer por amor é valorizar os livres. Pronto. Deixar a porta aberta. É livre, quer aprender? Ok, eu te acolho. Ah, mas não é livre, eu não participo do teu jogo, cara. Desculpa, meu, não encha o meu saco. Faz o teu jogo aí, mas não queira a minha adesão. Não queira a minha bajulação. Ah, isso, tá? Esse é um esquema aí muito, muito sério, entendeu? Então, enfim, essa é a problemática, porque qualquer abordagem que você der ao problema da cognição que esteja em desconexão com o tema da liberdade é superficial, é raso. Sempre que você for cuidar de tema cognitivo, você tem que ver como é que isso está num fluxo, como é que isso está numa concepção, numa atitude do grande problema da liberdade humana. Se você não ver isso aí, está muito raso, está muito superficial, a coisa aí é só trocar 6 por meia dúzia, tal, aquela coisa toda mesmo. Tá? Meus caros, então muito obrigado.